Vou falar um pouquinho sobre os EPIs necessários. Bom, aqui tem uma fotinho minha para exemplificar, né, como é que a vestimenta do biobanco. Na verdade, ainda está faltando um jaleco de TNT, de tecido fininho, assim, que a gente coloca por cima, que é um jaleco descartável. Então, é muito importante utilizar touca no cabelo, utilizar máscara. Nós estamos utilizando máscara de tecido mesmo, máscara de tecido duplo, e mais a face shield por cima, que é essa capa de acetato, né, que é descartável. Então, nós utilizamos luvas também, né, com todos os cuidados necessários. Então, e eu dividi, então, para contar um pouquinho da minha experiência, em etapas. Eu vou apresentar, então, para vocês uma por uma. Então, vamos lá. Bom, a etapa 1 seria a etapa de preparo do material. Então, esses tubinhos aqui, ó, eu trago na imagem, são os criotubos, os tubos criogênicos, também chamados de criotubos, que nós utilizamos para armazenar as amostras do biobanco da Covid-19. Então, nós temos aqui uma série de adesivos com códigos de barras, e todos esses tubinhos, eles são etiquetados um a um, é um trabalho bem manual, e ali na etiqueta, então, diz o tipo de material e um código de barras, que posteriormente é armazenado num banco de dados. Essa, então, seria a primeira etapa, o preparo do material. A segunda etapa, então, é o preparo das amostras. As amostras utilizadas no biobanco da Covid-19 do Hospital de Clínicas, elas são oriundas de sobras, digamos assim. Os pacientes que estão internados no hospital, eles fazem uma coleta de material, né, para verificar diagnóstico, verificar como é que está o andamento da replicação do vírus no paciente. E essas amostras de sangue que são coletadas, sangue, plasma e soro, o que sobra, então, dessas análises que eles fazem nos pacientes, essas sobras, elas vêm, então, para serem armazenadas no biobanco. Então, tudo inicia com a busca das amostras no laboratório central do hospital. Depois disso, a gente confirma o nome e as amostras para ver se está tudo certinho com a requisição. A gente faz uma centrifugação das amostras de sangue, a fim de separar o plasma do sangue total. E, por fim, alicotar as amostras nos criotubos. Primeiramente, confirmar os nomes e as amostras. Aqui eu trago a diferença dos tubos que são utilizados para a coleta. Então, nós temos o tubo de tampa roxa, que é o tubo EDTA. Ele possui essa substância EDTA que consegue fazer a separação do plasma e do sangue total. E também nós temos esses tubinhos aqui que possuem um gel de separação, que é para o soro do sangue. Então, no momento da coleta, o sangue passa por esse gel de separação e fica na parte de cima, o sobrenadante, apenas o soro. Depois de verificar, então, o nome e as amostras de cada paciente, a gente faz a centrifugação das amostras dos tubinhos de tampa roxa, dos tubinhos com EDTA, para fazer a separação do sangue total e do plasma, porque nós vamos armazenar o plasma e o sangue total, onde estão os glóbulos brancos, nós vamos também armazenar para uma posterior extração de DNA desses glóbulos brancos, que são as células no sangue onde tem DNA. Então, nós vamos armazenar, colocar elas, né, na centrífuga, sempre lembrando de pareá-las conforme o volume, bem direitinho, porque a gente tem que lembrar que na centrífuga nós temos sempre que colocar os tubos um de frente para o outro com o mesmo volume, ou um volume bastante aproximado, né, dependendo da sensibilidade da centrífuga, mas é muito importante essa etapa também. Bom, nós vamos então centrifugar a 2000 G, que seria o mesmo que 3.161 rotações por minuto, por 10 minutos. E no final nós vamos ter aqui esse tubo bem centrifugado, com o sobrenadante com o plasma, e aqui, se vocês conseguirem reparar, esse filetinho branquinho aqui é onde estão as células, os glóbulos brancos, as células que possuem DNA do sangue. Então, foi feita a separação certinha após a centrifugação. A partir daí, nós vamos então alicotar as amostras nos criotubos. Então, nós temos criotubos de soro, criotubos para DNA, que é o sangue total,
criotubos de plasma. Nós estamos fazendo a alíquota de 500 microlitros por criotubo e a gente faz alíquotas de criotubos até a amostra se esgotar. Tá um pouco mais claro, eu fiz um videozinho com a ajuda de uma colega, né? A gente sempre procura estar apenas uma pessoa no biobanco, mas nessa ocasião especial eu pedi para que a minha colega filmasse as etapas, né? Ela estava toda aparamentada, porém poderia pegar o celular porque ela não ia manipular nenhuma amostra, e ela fez então um videozinho para mim, para eu poder mostrar para vocês um pouquinho do processo. Então, a gente tira as tampinhas dos criotubos. É um processo bem fácil. Mostrando aí, então, o tubo com gel de separação para armazenar o soro dos pacientes. A pipeta setada em 500 microlitros. Aí a gente pega a ponteira, que muitas vezes não colabora, como vocês viram. E fazemos, então, as alíquotas de 500 microlitros desse material. A gente faz até terminar a amostra, né? Porque essas amostras, elas são muito valiosas, então, quanto mais a gente conseguir criotubos, melhor. Depois que todos os criotubos estão com as amostras armazenadas, tudo direitinho, a gente passa, então, para o mapeamento da amostra na caixa. Então, o que acontece? Esses criotubos, como eu falei no início, eles recebem um código de barras, né? Esse código de barras, ele agora vai ser armazenado num banco de dados, para que depois eles possam ser facilmente identificados. Então, a gente tem um leitor de código de barras, onde a gente vai passando tubinho por tubinho até gravá-los todos. E esses tubinhos, eles têm uma posição específica na caixa também, a caixa que vai ser armazenada no freezer. Mas a primeira etapa agora é o mapeamento da amostra na caixa. Então, vou mostrar como é que é aqui. Ó, eu passo então todos os tubinhos pelo leitor de código de barras e no banco de dados eu vou também armazenando as informações do paciente. Depois então que eu passo todos os criotubos no leitor de código de barras, eu organizo eles aqui nessas caixinhas, ó. E também, cada criotubo tem o seu lugar na caixinha. E isso fica também armazenado para depois a gente poder acessar esse material. Então, por exemplo, esse tubinho de plasma eu vou colocar na posição A1 da caixinha. Segundo tubo na posição A2. Terceiro tubo na posição A3. E assim posteriormente até encher a caixinha. Então, essas caixinhas elas também ficam num outro banco de dados e fica tudo armazenado ali para a gente depois poder localizar as amostras. Quando as caixinhas estão cheias, elas são então armazenadas no ultrafreezer, menos 80 graus Celsius, e esses ultrafreezers, eles possuem também um mapeamento. Então, ele é dividido em várias prateleiras, né? Eu não pude fotografar dentro, porque é um freezer que precisa manter a temperatura, então não pode abrir muito, tem uma série de restrições. Mas, basicamente, ele tem prateleiras, e nessas prateleiras a gente coloca aquelas racks de alumínio, que eu mostrei antes na palestra, e nessas racks a gente coloca as caixinhas. E na porta do ultrafreezer fica, então, o mapa das amostras, mostrando aonde estão as racks e quais as caixinhas estão em cada rack. Assim a gente pode, então, identificar onde está o material e pegá-lo, né, mais facilmente. Bom, as duas últimas etapas de endereçamento das amostras para os projetos do hospital, a gente ainda está organizando. Então, já existem alguns projetos que já estão solicitando amostras. Existem vários projetos já cadastrados no Comitê de Ética de Pesquisa do Hospital de Clínicas. E esses projetos, então, estão solicitando as amostras. Então, nós estamos organizando para endereçar para esses projetos as amostras do biobanco. E a etapa adicional de extração de DNA e dosagem de citocinas, a extração de DNA no sangue total e a dosagem de citocinas do plasma e do soro, nós vamos realizar também em algumas amostras, mas são etapas futuras que ainda não começaram a ser realizadas.